Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Hoje o tema do 8º dia são os santos doutores da Igreja Católica. Padre Paulo, o senhor vinha falando da importância do cristão, do católico, buscar o conhecimento, né? Que santo o senhor sugere para quem quer começar a estudar sobre os santos doutores? Bom, nós temos que recordar a perenidade do ensinamento de Santo Tomás de Aquino. É interessante que de todos esses doutores da igreja, dos 35, nunca a igreja repetiu tanto, não é? Na insistência de se colocar na escola de um deles. Nunca a igreja fez tanto isso como fez com Tomás de Aquino, não é? Tomás de Aquino viveu no século XIII, para quem não sabe, foi um padre dominicano, mas um grande teólogo, não é? A maior obra de Santo Tomás de Aquino foi a Suma Teológica. Antes de nós falarmos propriamente de Santo Tomás de Aquino, eu queria só, já desde o início, dizer uma coisa bem clara. Tem gente que diz assim, não, mas tomismo é um negócio do passado, né? Já foi. Isso aí é antes do Vaticano II. Como se houvessem duas igrejas, né? A igreja pré-conciliar e a igreja pós-conciliar, né? Antigo e o Novo Testamento. Não é assim. Existe uma igreja só. Comecemos por aí. Segundo, o próprio Concílio Vaticano II fala que Santo Tomás de Aquino deve ser o mestre nos nossos seminários. O decreto para a formação dos seminaristas, Optatam Dotius, no número 16, fala claramente de Santo Tomás como sendo o grande mestre. E isso daqui não é assim, é um conselho. Não, esta é a norma. Né? Fiz questão de pegar aqui o Código de Direito Canônico, porque no cânon 252, né, em que nós temos a orientação sobre a formação teológica dos candidatos ao sacerdócio, está escrito assim: haja aulas, no parágrafo 3º, haja aulas de teologia dogmática fundamentadas sobre a palavra de Deus e escrita junto com a sagrada tradição, pelas quais os alunos, tendo por mestre principalmente Santo Tomás, aprendam a penetrar mais intimamente os mistérios da salvação. Então veja só, o mestre principal da teologia dogmática, Santo Tomás. Para a igreja isso é claro, não é? E isto é norma, tá? O próprio Papa João Paulo II fez questão de salientar isso mais uma vez na sua encíclica sobre a fé e a razão, a Fides et Ratio, no número 43 e 44, falando da importância de Santo Tomás de Aquino. E nos últimos tempos, principalmente esses tempos conturbados que nós vivemos, de tantas heresias e maluquices, a Igreja tem insistido em Santo Tomás, né? Isso desde final do século XIX, início desse século, com a encíclica Aeterni Patris do Papa Leão XIII, né, se quis dar novo vigor ao estudo do tomismo e à autoridade de Santo Tomás de Aquino. Mas não foi só Leão XIII, né? Há um documento também sobre os estudos de Pio XI, na Humanigênesis de Pio XII, etc. Quer dizer, quase que todos os papas, todos os últimos papas, todos eles têm uma declaração, alguma coisa para salientar a importância de Santo Tomás de Aquino. Então, assim, isso aqui é para martelar a coisa e para as pessoas entenderem. Tomás de Aquino é nosso mestre, deve ser. Então, aqui que está a coisa. Não é uma realidade do passado, né? Padre Paulo, nós ouvimos, né, o senhor explicou agora da importância do estudo aprofundado, mas e as pessoas leigas, que às vezes não têm tanto conhecimento ou até não conseguem interpretar tão fácil, né, os textos, né, como é que elas podem buscar um pouco desse ensinamento de Tomás? O que o senhor destaca de São Tomás de Aquino para as pessoas mais simples, por exemplo? Veja, existe um Santo Tomás, né, mais difícil ou menos difícil. O que é importante é que,
em primeiro lugar, os padres, seminaristas e teólogos, né, vejam em Santo Tomás de Aquino um grande doutor. Em segundo lugar, para os leigos, essa autoridade de Santo Tomás, a gente pode ter acesso àquelas obras mais pastorais que o próprio Santo Tomás fez, né? Ele tem um comentário ao credo, que foram pregações populares, um comentário ao Pai Nosso. Então, essas realidades, essas coisas que estão aí, e também existem estudos, né? Artigos. Então, cascavilhar na internet, se você for olhar na internet, por exemplo, sem gastar um tostão, né? Tomás de Aquino, você vai encontrar sempre alguma coisa, né, que ele ilumina e é fundamental. Agora, eu insistiria muito na leitura da Suma Teológica. A Suma Teológica, você vai dizer, mas é um volume enorme, são vários volumes, é um negócio imenso. Sim, é verdade, mas ela é feita em pequenos artigos, entendeu? Então, ler a Suma Teológica para aquelas pessoas que querem estudar e aprofundar mais é algo que realmente vale a pena. Mas eu li e não entendi. Então, estude mais, se prepare para poder um dia ler a Suma Teológica. A gente poderia quase colocar como uma espécie de projeto, né? Eu vou me capacitar para um dia conseguir ler a Suma Teológica, né? Um dia poder pegar algo da Suma Teológica, se não lê-la toda, pelo menos aqui algumas questões. As questões da Suma não são só de índole filosófica, coisas muito difíceis, não, mas tem coisas assim bastante concretas. Às vezes um paragrafinho é suficiente para você ficar ruminando aquilo durante um certo tempo, né? Tomás de Aquino, ao contrário do que muita gente pensa, ele foi um grande místico, um homem de Deus, um homem com um coração enorme, né? Ele, desde criança, né, se consagrou a Deus. A família dele queria que ele fizesse carreira. Ele não quis fazer carreira, não quis ser abade, bispo, fazer carreira eclesiástica, mas quis ser um simples frade, né? Um padre que estudava. E ele estudava mesmo tendo essa consciência de que ele tinha as luzes de Deus. Assim, parece uma anedota, né? Mas uma vez estava com uma tal dificuldade para resolver um problema teológico que ele abriu o sacrário e colocou a cabeça dentro, né? Pode parecer bobagem, mas esta convicção de que da Eucaristia eu recebo luzes, isso daí é um exemplo, né? Muita gente, a gente precisa aprender a comungar melhor, né? Muita gente recebe a comunhão e já vai para a calçada contar piadinhas e coisas. Se a gente parasse, pelo menos 10, 15 minutos depois que recebeu a comunhão, e tivéssemos tempo para Jesus, dali vem uma luz, entende? A nossa inteligência, ela é uma só, não temos duas inteligências, a inteligência é única, mas ela é movida por duas luzes. Uma luz natural, que é a razão que vai atrás das coisas naturais, mas também uma luz sobrenatural da graça divina. Então, quando a gente está com dificuldade de discernir as coisas, de decidir uma coisa na sua vida, a hora da comunhão, a hora de você estar com Jesus na comunhão, é o momento da luz divina. Então, se aquela luz não é capaz de iluminar o seu olhar, então pouca coisa vai ser capaz, né? Então, Santo Tomás de Aquino, como doutor da igreja, né, ele pode começar a ensinar os leigos, que não são grandes doutores, número 1, com a vida dele. Então, o que é que eu aconselho para quem quer ser introduzido na vida
de Tomás de Aquino. Que você leia a vida de Tomás de Aquino escrita por um leigo inglês chamado Chesterton. Chesterton, com CH, né? Chesterton. Chesterton foi um grande escritor, pensador católico e apologeta do início do século XX. E ele escreveu essa vida de Santo Tomás de Aquino, que está traduzida para o português, está à disposição daqueles que quiserem, né? Os maiores tomistas do século XX indicaram esta biografia de Chesterton como sendo a melhor introdução ao pensamento de Tomás de Aquino. Então, querem entender o doutor da igreja? Vamos primeiro para a vida dele. Ele é um exemplo. E esse exemplo, sobretudo, saliento, para concluir, esse exemplo de receber as luzes divinas no momento da comunhão. Que bonito, Padre Paulo. Então, nós vamos encerrando a nossa série, né, com essa mensagem e esse convite às pessoas de se entregarem, estudarem e buscarem na Eucaristia essa luz, né? Sim, sem dúvida alguma. A santidade, né, nós a adquirimos em contato com o Santo, que é Cristo. Então, espero que você tenha gostado dessa nossa série sobre a santidade. Continue se esforçando, iniciando da fé. Vamos realmente estudar a doutrina da igreja e ser mais santos. Nós voltamos na semana que vem. Até lá. Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, que tudo que respira louve a Deus.